E hoje, quarta-feira, você já sabe, é dia dele, Irã Jacó, hoje no quadro Semente do Bem, hoje falando do tema sexualidade na adolescência. Pois é, um tema forte, mas que é sempre preciso aí debater e buscar soluções na forma de abordar principalmente os jovens. Irã, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez nesse canal para falar de um assunto tão importante, porque esse assunto brotou, foi de uma palestra que eu dei, duas, aliás, na semana passada, no Colégio Ângulo, para o 6º e 7º ano e também do 8º e 9º ano, que foi esse assunto, a sexualidade na adolescência. Os alunos participaram, perguntaram, perguntas assim até, né, especiais. Então, assim, participaram. Eu achei que a gente tem que trazer esse assunto na televisão, porque eu estou notando assim, ao mesmo tempo que o jovem de hoje ele está informado, ele não está. Né? Tem certas coisas que a juventude não está sendo informada. Tem acesso à internet, tem acesso a todo tipo de informação que eu não tive na minha época, mas em compensação em outras coisas não está, e é o que nós viemos falar aqui hoje. Mas antes, o tradicional abraço. Eu quero mandar um abraço primeiro para toda a equipe Ângulo, as professoras, os alunos, as pessoas que trabalham naquele colégio, que está acreditando no meu trabalho. Grato a vocês por essa parceria tão importante para mim, e eu vejo que também é para o colégio e para os alunos. Um abraço para a Fernanda e para todos os professores. Um abraço também para a dona Cleusa, do bairro Eldorado, que me parou na rua semana passada, falou que assiste todas as semanas o programa. Um abraço para a dona Cleusa. E hoje eu tive o prazer de conhecer melhor, de perto, né, o Luiz Carlos. O Luiz Carlos trabalha na Novalto. E um abraço para ele, para sua esposa Alessandra e o seu filho Luiz Fernando, que estuda lá no Camilo Soares, tem apenas 7 anos. A família toda quarta-feira almoça assistindo Conexão Diária e o programa Semente do Bem. Um abraço para você, Luiz Carlos, e a sua família. Grato por suas palavras. Isso dá estímulo para a gente continuar trabalhando cada vez mais. Que nós temos alguma coisa, fazendo alguma coisa boa, né? Então nós vamos falar, Roberta, da sexualidade na adolescência. Gente, quando eu era criança e jovem, eu não recebi informação nenhuma. Naquela época que eu era criança e jovem, a gente não conversava esses assuntos em casa. Era tabu falar de sexualidade. Era coisa do capeta, pecado, que colocava na cabeça da gente que aquilo era imoral. Então nós crescemos assim, fazendo assim, ouvindo as coisas na rua. Eu aprendi muita coisa na rua. Se eu tenho noção, eu já estava com praticamente quase 10 anos de idade, eu acreditava na cegonha ainda. Achava que a criança vinha como uma cegonha. Naquela época não tinha televisão, não tinha informação, e a gente a vivia, internet, não é? E hoje em dia os jovens têm acesso, tanto nas escolas, que se fala mais abertamente, tanto é que nós estamos palestrando no Colégio Ângulo, né? Como também se fala, também os professores dão orientação científica e outras orientações psicológicas, muito importante. Mas o que está havendo, que eu vejo, assim, a falta de informação, é o procedimento dessa fase da adolescência em relação ao sexo. O sexo é pecado? Já me perguntaram isso na palestra. Não, o sexo não é pecado. Tanto é que ele foi criado por Deus. Sem ele, não existe a procriação. Sem o sexo, a humanidade não estaria hoje do tamanho que está, não é? A palavra de Deus fala, crescei e multiplicai-vos. Mas o sexo, ele tem que ser abençoado. O sexo tem que ser feito dentro assim, porque o nosso corpo, eu sempre digo, é o templo do Divino Espírito Santo. Então a gente tem que se respeitar. Então, um menino, uma menina, quando chegam a uma determinada idade, que começam a se descobrir, começam a ter seu primeiro contato com o exterior, com outra pessoa, o que chamamos de ficar, né? Hoje é ficar, né? Na minha época era namorar. Você arrumava uma namorada, ia namorava, e com o passar do tempo, alguma intimidade ia chegando e tal. Hoje não. Tinha um noivado, depois do noivado, né? Aquela coisa toda, né? Segurava na mão, aquela coisa, passeava. As moças, por exemplo, na minha época, tinham que chegar em casa antes das 10 horas da noite, não podia chegar depois de 10 horas. Certos tabus foram sendo quebrados, né? E os jovens de hoje têm mais liberdade até de se expressar. Mas essa liberdade está tendo um preço de arrependimento que muitas meninas estão tendo. Principalmente meninas que estão tendo, infelizmente, a infelicidade, né, vamos dizer assim, forçando, de pegar, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível. Os meninos também, mas mais as meninas por causa do HPV, que existe uma campanha nacional, né, de vacinação para HPV, o AIDS, outros tipos de doenças que são comuns acontecerem durante uma relação sexual, que precisa ser informado. Mas isso o jovem tem muito acesso. Se quiser mesmo abrir a internet e estudar, você vai ter informações aos montes, pode escolher o site, não é? O que eu quero trazer aqui hoje mais é uma orientação, assim, digamos,
comportamental e moral para você. Veja só, uma menina, por exemplo, vai numa festa, aí fica com um, aí na outra fica com outro, aí na outra fica com outro. E isso assim, olha, com o passar do tempo, o seu nome, você que é jovem, está me ouvindo, começa a ficar rodado. As pessoas começam a comentar, e a fulana é igual maçaneta de porta, cada hora tem um que está botando a mão, não é assim? Então esse tipo de coisa, toma cuidado para você preservar sua moral, preservar seu nome, porque depois que perde, dificilmente recuperar. Da mesma coisa eu falei para os rapazes na palestra também, eu disse, quando você, vamos dizer assim, ficar com alguém, não sai contando para os outros, não. É muito comum entre os meninos ficar se vangloriando em turminhas, comentando o que fez e até o que não fez, né? Para poder, sim, se posicionar como homem, se reafirmar como macho, vamos falar assim, não tem necessidade disso. Você não precisa fazer isso para mostrar que você é homem. Porque o que acontece muitas vezes em turminhas é essa exigência que acontece. Tem que fumar, tem que beber, tem que usar droga para provar que é homem. Não, o homem mesmo, verdadeiro, é aquele que tem opinião. É aquele que se firma na sua personalidade. Aquele que ouve o seu pai e a sua mãe. Aquele que escuta um bom conselho, administra ele dentro dele e coloca isso na sua vida. Então, isso eu estou orientando você, para você não incorrer nesse erro mais. Porque essa brincadeira, vamos chamar assim, do ficar, tem um preço muito alto, tanto para o menino quanto para a menina, não é verdade? Porque na realidade, tudo é festa, é brincadeira. Mas na hora que o rapaz vai escolher uma moça para se casar, para ter família, ele vai escolher justamente aquela que não ficou com tanta gente. Estou errado, Roberto? Com certeza. Existe sim. Aí você fala, eu tenho cabeça boa. A pessoa tem cabeça boa para as coisas dos outros. Para as coisas dela, muitas pessoas não têm, não. Quando é na família dela, quando é o filho dele, quando é a filha dele, a pessoa não tem tanta cabeça boa assim como fala que tem, não. Não é verdade? Eu penso assim, eu já observei isso muito. A pessoa fala, eu sou aberto, eu sou moderno, mas quando a coisa é dela, na família dela ou dela, a pessoa muda completamente a opinião. Isso é verdade. Mas uma coisa que eu quero alertar a jovem, principalmente a menina, a gravidez. Olha, o que existe de clínica clandestina fazendo aborto, que a televisão está reforçando, está fazendo, teve até uma reportagem maravilhosa ontem na televisão a respeito disso, de moças que estão morrendo nas clínicas de aborto. Você, jovem inteligente, a primeira coisa que tem que fazer é evitar ficar grávida. Não é momento para você ficar grávida, você que está adolescente ainda. Tem muita estrada pela frente, você precisa estudar, focar o seu pensamento nos seus estudos. Você que é jovem, rapaz, se você for pai, a sua vida praticamente vai ter um impedimento. Não é responsabilidade o resto da vida. O filho não é peso, o filho não é peso para ninguém. O filho é responsabilidade. Tanto é que na palestra, sabe o que eu fiz? Eu dei um ovo para alguns alunos e alunas. Eles ficaram segurando o ovo da galinha. Falei, é pesado o ovo? Eles falaram, não é pesado, mas é frágil. Qualquer coisinha que você fizer, esse ovo vai quebrar. O filho adoece, tem que levar o filho no médico, tem que sustentar, tem que trabalhar. Então, olha a responsabilidade. Tem que ensinar a formação do caráter. Ensinação, dar exemplo. É uma vida diferente. A vida de casado não é a mesma vida de solteiro. Embora algumas pessoas queiram agir assim, mas é impossível a pessoa ser casado e ter o mesmo tipo de vida de solteiro. Não tem jeito. Então você que é moça, hoje está me vendo, me ouvindo agora, se você estar grávida ou ficou grávida num descuido ou numa situação, seja o que for, não faça bobagem. Não vá fazer aquilo que eu falei, fazer aborto, porque somente Deus pode dar a vida e somente Deus pode tirar. Conversa com uma pessoa, não esconda isso da sua família. Eu tenho certeza, meu pai vai me matar, minha mãe vai me bater. Olha, é preferível a pessoa chegar em casa, se acontecer isso, que eu espero que não aconteça, mas se acontecer, chegar e falar, mãe, pai, infelizmente aconteceu comigo, eu estou grávida. É melhor você falar a verdade com seu pai e falar a verdade com a sua mãe. Porque na hora a pessoa leva aquele impacto, leva aquele susto, mas depois, na hora que a criança chega, que é mais um e não é menos um, eu sempre digo isso, é melhor você ter mais um em casa do que menos um. Eles vão receber o neto muito bem recebido. Mas eu espero que você não fique dessa forma. Se ficar, é contar. Mas eu não tenho liberdade para falar com o papai e com a mamãe a respeito disso. Não tem? Procure uma pessoa, então, que você confia, uma pessoa madura. Não é para você sair falando para os outros sua vida, não, que isso também não é bom. Porque tem gente que gosta de ficar sabendo a vida dos outros, depois sai espalhando para a cidade toda o que a pessoa está fazendo. Não é assim?
Escolhe uma pessoa madura, uma pessoa sensata, um professor, uma professora, para você assim desabafar, contar, para encontrar uma forma da família ficar sabendo. Não faça essa bobagem, porque o aborto está provado que a mulher carrega isso para o resto da vida. Para o resto da vida dá até depressão. Muitos e muitos casos de mulheres deprimidas é porque na adolescência, na juventude, praticaram esse tipo de coisa. Tiraram o aborto, porque fizeram aborto. Por quê? Porque não é uma coisa normal. Isso não é uma coisa abençoada por Deus. Isso não é direito da pessoa fazer isso. Então você vai carregar um peso para o resto da sua vida. Então eu vim trazer essa orientação para você receber a sua sexualidade como uma coisa normal, como uma coisa de Deus. O sexo é bom? É prazeroso? É gostoso? Mas ele tem que ser feito na hora certa, tem que ser feito com a pessoa certa, para nos trazer arrependimento, para você depois não ficar se culpando pelo resto da vida, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Chega a hora certa que você vai encontrar a pessoa certa para você conhecer isso que Deus trouxe para nós. Com certeza, quando você amar alguém e ser amado, quando existe esse amor entre as pessoas, o sexo é abençoado, sim. Ele é abençoado porque é através dele que a vida se manifesta. É através dele que Deus coloca dentro de uma família uma nova pessoa, que vem trazer alegria, que vem trazer mais assim proximidade de um casal. Quando um casal tem um filho, é uma bênção na família, une mais ainda as pessoas, traz alegria, traz felicidade. Então, na realidade, a sexualidade é uma coisa muito séria, muito importante na vida de uma pessoa, sempre, né? Não é? E é o que move a vida. Tudo no mundo gira em torno do sexo. Por que as pessoas querem ficar tão bonitas? Por que existem as academias? Por que as pessoas os rapazes querem ficar bombados, as meninas querem ficar saradas, as roupinhas bonitas, os cabelos? Para quê? É para despertar sexualidade. Porque o mundo gira em torno do sexo, porque ele é o quê? A semente da vida. Sem o sexo não tem vida. Então, lá na inconsciência, lá no inconsciente da pessoa, ela começa a fazer um movimento na sua vida, no sentido de quê? De demonstrar sua sexualidade em todos os momentos, não é? E eu quero dar um outro conselho para as moças que estão me ouvindo agora. Cuidado com o tipo de roupa que você usa nas ruas. O que existe, gente, de pessoas maldosas andando por aí, que outro dia botaram fogo numa pessoa dentro de um bar. Olha só. Que ponto crime chegamos, né? Que, sim, parece coisa da Idade Média. Parece coisa assim de gente assim que não tem Deus mesmo no coração para fazer uma coisa dessa. Mas existem muitas pessoas com pensamentos malévolos, maldosos, ficam vendo você às vezes com roupinha muito curtinha, sainha muito curta, roupa muito decotada, demonstrando assim, uma sexualidade, né? Uma luxúria, vamos chamar assim, né? E desperta, o sujeito a despertar numa pessoa uma maldade. Então presta atenção, você que é menina, menino, não fica andando em lugar sozinha, onde você vai numa festa, por exemplo, procura sempre ficar junto com as suas amigas, não vai para lugar afastado, é perigoso, gente, o sexo ele é tão forte que ele pode desvirtuar a mente de uma pessoa. Na maioria das vezes, as coisas que acontecem com criança, com adolescente, acontecem dentro da casa dela, com padrasto, com tio, com primo, com vizinho, com pessoas muito chegadas. Tem casos, infelizmente, até pai, né? Até mesmo, infelizmente, parece coisa de bicho, né? De animal, existe caso até de pai. Então você presta atenção, falar para você, assim, se resguardar, para você ser uma pessoa, depois quando você colocar sua cabeça no travesseiro, você não ficar arrependida do que você fez. E você também, jovem, rapaz também, respeite, coloque-se sempre no lugar da outra pessoa. Será que se fosse a minha irmã e alguém fizesse isso com ela, eu ia gostar? Será que não é verdade? Se colocar sempre no lugar do outro. Olha, tudo tem jeito. Tudo é possível a gente resgatar esses bons valores da família para que você tenha uma sexualidade normal, uma boa conduta e seja feliz, com certeza. Responsabilidade de abordar isso de forma saudável, né, Irã? Todo mundo em casa perguntando, esse assunto foi abordado pelo programa, sim, o Irã trouxe essa proposta, que é um assunto que, inclusive, deve ser conversado dentro da casa das pessoas. Dentro da casa. Né? Eu não tive essa oportunidade, porque na minha família, meu pai e minha mãe não conversavam esse assunto com a gente. Mas hoje o casal moderno, aquele que tem, né, assim, condição de conhecer as coisas de uma maneira para administrar, né, ter uma pedagogia
né, dentro de casa para poder conduzir a vida dos seus filhos, com certeza não vai ter nenhuma, digamos assim, acontecimento depois mais à frente, eu devia ter orientado, eu devia ter falado, não vai ter arrependimento nenhum, porque a palavra é muito importante que a gente se coloque assim, eu vou fazer a minha parte, né, eu vou orientar, eu faço assim, eu penso assim, eu vou orientar, eu vou aconselhar, eu vou mostrar. Se a pessoa quiser escolher o outro caminho, a gente não tem o que fazer, né, a gente faz o melhor que a gente pode. Com certeza. É possível, sim, viver de forma moderna, mas, claro, sempre com responsabilidade, preservando a vida, que é o nosso maior patrimônio. E aí o Irã deu dicas importantes para você nesse tema que a gente, né, como eu disse, a gente tem mesmo que trazer à tona. Irã, mais uma vez, obrigado. Então, eu que agradeço até semana a você. Que vem, se Deus até quiser. Semana que vem eu vou trazer um tema, vamos ver se o áudio vai aprovar, e o tema chama Reinventando a Minha Vida. Por que eu estou querendo trazer esse tema Reinventando a Minha Vida? É porque está tendo no Polo Moveleiro teve uma auditoria lá, uma convocação no Tabajara, 598 empresas foram intimadas pelo Ministério Público para poder mostrar, assim, através do meio ambiente e do Ministério do Trabalho, que as empresas vão ter que se adequar a essa nova realidade. Um monte de exigência. Então, eu fiquei pensando, gente, se nós, cada um dos operários de indústria, nós mesmos, nos reinventarmos a nossa vida, nos reconstruirmos a nossa maneira de trabalhar, como é que nós vamos atender as exigências da empresa? Então, eu trouxe esse tema Reinventando a Minha Vida, que é reinventar no trabalho, reinventar na família, reinventar na sexualidade, como eu falei, reinventar para a vida, para todo mundo. Reinventar, sem dúvida nenhuma, até semana que vem. Certinho, Albert? Então, esse é o tema da próxima semana, aqui do quadro Semente do Bem. Irã, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, até lá. O programa vai para um breve apoio cultural, eu volto já, não saia daí.